O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontra, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura que nós ouvimos, que nós estamos acompanhando por esses dias do livro de Gálatas, Paulo hoje vem chamar a atenção daquilo que é a fé e daquilo que era a lei. E aqui a lei quer dizer as práticas que eles faziam. Rituais que as pessoas, os judeus naquela época faziam, até hoje faz. Os Gálatas eram um povo pagão, que ouvindo a boa nova, se converteram. Estavam seguindo a boa nova de Jesus. E aqui eu digo pagão porque eles adoravam vários deuses. Então eles ouviram a palavra e passaram a seguir o evangelho de Jesus. E São Paulo, escrevendo para eles, está levando, mais uma vez, alimentando essa boa nova. Só que o que acontece? Alguns judeus, aqueles que guardavam a fé, e não só a fé, mas as práticas, a lei a todo custo, chegando ali, queriam que, para que a pessoa fosse realmente seguidor, fiel e não pagão, queriam que eles fizessem tudo o que os judeus faziam. E entre isso, a circuncisão. Então teria que ter um passo, ser circuncidado, para poder passar a ser cristão. E ali não estava ainda dividido o que era, como a gente tem claridade hoje, do que é ser cristão, do que é ser judeu. Mas estava nesse processo de separação. Então, cria-se no meio daquele povo uma confusão. E Paulo está escrevendo para eles dizendo que é pela fé. E aí no início eu vou pegar um pedacinho da passagem que aqui é a chave de tudo. Ficai, irmãos, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. Os que creem. Porque viver por ritualismo, todo mundo vive. E aqui não tem como a gente não lembrar
daquele jovem rico que chegou perto de Jesus. Ele queria seguir Jesus, queria ser perfeito. Mas ele vivia um ritualismo, vivia os 10 mandamentos, mas vivia no ritualismo. O coração dele estava bem longe da presença de Deus. Por quê mesmo? Eu não lembro como que é. Era rico. Ou seja, ele vivia um ritualismo, mas não vivia a fé. Se eu não vivo a fé, não adianta. Eu posso vir para a missa bonito, bonita, cheirosa, cheiroso, mas vim por ritualismo. Na hora de ficar em pé eu fico, na hora de ajoelhar eu ajoelho, mas eu não tenho fé naquilo que eu estou vivendo. É só um ritual. Deus age através disso? Pode sim agir. Deus é Deus, não é? Quem sou eu, padre, para ficar falando alguma coisa? Mas esse ritualismo cheio de regras literalmente mata, viu? Por isso que ele está falando aqui de Jesus. Jesus veio e por causa da lei ele veio transformar, porque aqueles que viviam no tempo deles viviam um ritualismo externo tão forte que Jesus chamava até de hipócritas. Ou seja, por fora muito bonito, mas por dentro são verdadeiros sepulcros caiados. E não é isso que a gente precisa viver. É daqui de dentro. É de dentro que vem a fé, é de dentro. Você só vai, vamos dizer, viver aquilo que dentro do seu coração está cheio. Mas se eu quero viver algo que no meu coração não tem, é vazio, é vazia a sua vida. E aí, olha o que nós temos hoje no Evangelho. Jesus estava expulsando um demônio. Era um rito, não é? Mas Jesus era Deus. É Deus. E aqueles que viram, falaram, olha, por Beelzebu que ele está expulsando os demônios. E aqui eu quero dizer para a gente, minha gente, pulando aqui, o Evangelho é muito grande, mas eu quero pegar o finalzinho, que Jesus diz, repetindo para gravar no seu coração. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, não encontrando, ele diz, vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai, traz consigo outros 7 espíritos piores. Olha essa palavra do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. 7 espíritos piores do que ele. E não está o número 7 aqui por um acaso não, viu? 7 quer dizer o quê? De ruindade. Perfeitos em ruindade. Desculpa o padre falar assim. Olha o perigo que a gente corre. E aí eu digo muito, não sei se você já conhece, eu já vi uma pessoa assim, que às vezes está ali na igreja, está vivendo perto de Deus, se converteu, está indo. Alguns não, se converte lá na alma, vive a fé, aquilo que está no profundo do seu coração. Mas há pessoas que às vezes estão ali, arruma um pouquinho uma casa, mas se deixa levar pelas coisas do mundo e volta para um mundão. E aí a gente vê a pessoa e fala, meu Deus, fulana parece que está pior do que antes. E é mesmo, está pior, porque aqui é palavra de Jesus. Pior.
Não vê as pessoas, desculpa, né? Tem quantas pessoas que faz tratamento contra as drogas, não é? Dependente químico. Alguns caem, levanta, retoma, mas tem uns que caem que você fala, meu Deus, a pessoa está pior do que antes, passou por uma casa de recuperação, estava indo na igreja bem, porque o demônio ele não quer a nossa alegria. Ele não quer que a gente fique perto de Jesus. E aí eu vou dizer outra coisa, ele é paciente. Se eu não estou perto de Jesus, se eu não estou alimentando a minha fé interior, se eu estou alimentando uma fé externa, falsa, eu não tenho força. E como é que eu faço, Padre, para alimentar essa fé interior? Para que a minha exterior também, que é a força de Deus, o Espírito Santo, essa capa que não tem demônio nenhum que tire. Como Jesus falou aqui, que aquele homem ele tinha a força na sua proteção, protegia a sua casa, ele protegia a sua casa. Só que chegou uma pessoa mais forte do que ele, tirou a armadura, roubou tudo. Mas quem está em Deus, quem está na força do Espírito Santo, quem está na graça de Deus, fortifica seu interior e Deus te dá a roupagem nova, a graça, a força do Espírito Santo. E isso não tem demônio que arranque, viu? Por isso a gente não pode sair de perto de Deus. Por isso a gente não pode desistir. E tem muita gente que desiste. Desculpa o padre falar essa palavra, mas parece criança, birrenta. Você não me deu porque eu queria isso, e você não me deu, pois agora eu vou deixar a igreja. Tem um monte de gente que é assim. E sai, e se perde. A vida vira, desculpa a palavra também forte, um inferno e não percebe. Mas quem está em Deus é uma graça. Hoje, a igreja celebra São João 23. Como eu disse para você, encerrando um minutinho ainda, eu digo para você. Quem é esse São João 23? Foi alguém que quis colocar, eu digo assim, Jesus mais perto da gente. Quem tem mais de 70 anos aqui? Opa! Provavelmente, como ele dizia, né? Assistia a missa em latim, não era assim? Entendia alguma coisa? Não. Ia para a missa, ficava ali, outros ficavam rezando o texto, porque não estavam entendendo o que o padre estava falando. João de 23 faz o Concílio Vaticano II e modifica isso. Tirando, desculpa o padre falar assim, tanto ritualismo que as pessoas não entendiam nada. E falando agora no tu a tu. Olha o padre falando em português, rezando em português. Vocês entendem a oração? Deus quer fazer isso com a gente. Ele quer falar ao nosso coração, na simplicidade. Não cheio de ritos, essas coisas. Claro, tem gente que gosta, eu não tiro nada. Continue, talvez aquelas pessoas que gostam do ritualismo, das missas lá em latim. Tranquilo, nada demais. Mas eu amo celebrar na mesma língua e a pessoa está entendendo o português que o padre está falando, não é? Foi esse santo aqui que modificou, começou modificando a igreja. E hoje a gente pode falar, através da TV, da rádio, as pessoas estão ouvindo. Olha, o padre está fazendo a oração inicial. Olha, o padre está consagrando Jesus. Olha, o sino está tocando, o padre está falando as palavras que Jesus agora vai se tornar pão, vai se tornar o corpo. E o vinho vai se tornar o... Porque eles entendem o que o padre está falando. Claro, era um tempo. E que passou e que nós vivemos agora um tempo novo. Graças a Deus. Para falar para você. Não deixe essa igreja que é tão linda. Não deixe esse Jesus que é tão lindo. E que quer falar para você assim, ó. Na simplicidade. Mas se você tiver um coração aberto, Ele
quer estar aí com você, te dar essa força, te dar essa roupagem que nenhum mal consegue tirar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.